Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando pela página do PT Espírito Santo. Sou Jaqueline Rocha, presidenta do PT, e hoje nós estamos aqui reunidas, para fazer um momento muito especial com toda a nossa militância, todas as nossas direções municipais, todos os movimentos sociais que estão aqui representados para dialogar sobre um momento importante e precioso que passa o Brasil e o Estado do Espírito Santo. Nós sabemos que a vida das famílias capixabas e brasileiras não está fácil. Nós sabemos que, desde o golpe da presidenta Dilma e, consequentemente, a prisão do Lula, nós viemos sofrendo um processo de desmonte do Estado e que tem retirado direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tem tirado o direito das crianças, dos idosos, da juventude, das mulheres, dos LGBTQIA+, dos territórios quilombolas indígenas, do meio ambiente, e que nós, aqui no Estado do Espírito Santo, sempre estivemos ao lado do povo trabalhador. Nesse momento em que o nosso diretório estadual, reunido, faz uma grande e profunda reflexão sobre os dilemas que vivem a população brasileira e a população capixaba, tiramos, assim, uma deliberação de, neste momento, além de referendar todos os movimentos feitos pelo nosso Diretório Nacional a favor de uma frente ampla, progressista, de esquerda, capitaneada pelo ex-presidente Lula, que é o nosso pré-candidato a presidente da República, liderando um processo que aglutine forças para tirar o Brasil do obscurantismo, para tirar o Brasil dessa situação que a gente se encontra de desalento. Nós, aqui, juntos, queremos construir a melhor ideia para poder vencer os desafios desse momento. Voltar a ter comida na mesa, enfrentar a pandemia com vacina, com testes, mas também incentivando a saúde pública, recuperando empregos e o nosso desenvolvimento local, valorizando o desenvolvimento regional, todas as nossas potencialidades. Para isso, a nossa responsabilidade dirigente nos conduz a um momento de grande e profunda reflexão, aonde o PT se abre para a nossa militância, para todos os filiados e filiadas neste momento, para poder debater as suas ideias do que querem para o Brasil e para o Espírito Santo. É por isso que nós apresentamos a ideia de um Estado forte, um Estado unido, um Estado do Espírito Santo que possa, sim, superar os desafios. Nós que temos a responsabilidade política de ir com muita unidade, construir uma frente para a saída do Brasil da crise, tanto a nível nacional quanto no plano local, sabemos que todas as lideranças aqui envolvidas têm um papel importante, mas principalmente de disputar as ideias que podem fazer o nosso Estado do Espírito Santo prosperar. Por isso que na tarde de hoje, ao lado, representando aqui a Câmara Federal, o deputado federal Helder Salomão, o nosso querido senador recém-filiado Fabiano Contarato, Irine Lopes, nossa representante na Assembleia Legislativa, Nunes, nosso companheiro do Diretório Nacional, que está aqui. Quero convidar a todos e todas vocês a se somarem nesse projeto que traz esperança, que traz dignidade, que traz justiça a todo o povo capixaba. No momento em que a gente define uma pré-candidatura a governo de Estado, nós sabemos também que nós estamos apontando aquilo que a gente quer construir. É muito importante que a militância do nosso partido fortaleçam os comitês populares, os comitês em defesa da democracia, que nós possamos juntos dialogar com as nossas bases e com todos os trabalhadores e trabalhadoras sobre as saídas de um Brasil mais justo e humano que acreditamos. É por isso que o PT tem essa responsabilidade e esse compromisso de sempre lutar ao lado do seu povo. Quero pedir a vocês que acompanhem conosco esse momento e que, mais uma vez,
vamos juntos fazer a nossa estrela brilhar de novo neste dia em que anunciamos a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo de Estado. Mas não só isso, nós estamos anunciando também as nossas ideias em um Estado do Espírito Santo que a gente quer. Mas nós estamos também anunciando o nosso comprometimento com o palanque para o presidente Lula aqui no Estado, que, sem dúvida alguma, foi um dos melhores presidentes que passou aqui, tanto o nosso companheiro Lula quanto a Dilma, quando fala do desenvolvimento. Deixou um legado de políticas públicas. Falar do IFES, falar do Pronatec, falar do Minha Casa Minha Vida, ProUni, a expansão dos polos das universidades, dos IFES, de uma política de assistência social e de desenvolvimento que elevou a população mais humilde em um patamar de dignidade. E é por isso que nós queremos apoiar a pré-candidatura do nosso presidente Lula e também anunciamos aqui que, junto com a nossa direção estadual, junto com os movimentos sociais e junto com todo o povo capixaba que queira entrar nesse projeto, nós cabemos dentro de todas essas ideias que querem, sobretudo, trazer o povo capixaba para junto de nós, para junto do seu povo, construir caminhos de esperança e de paz. Vamos acompanhar mais aqui a nossa live e eu quero pedir à nossa companheira Irine Lopes para fazer a sua saudação. Bom, boa tarde a todas, todos e todes que estão aqui conosco nessa sala. Cumprimentar meu querido companheiro Helder Salomão, deputado federal, a nossa presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores, companheira Jaqueline Rocha, o Nunes, que é o nosso companheiro representante do PT do Espírito Santo no Diretório Nacional, assim como a companheira Penha, também presente aqui e membro do Diretório Nacional. E, por fim, um abraço fraterno, carinhoso, respeitoso ao senador Fabiano Contarato, que não se negou, em momento nenhum, a cerrar fileiras com o povo brasileiro e capixaba, não só com os petistas, mas com todos e todas e todos que querem salvar o Brasil do fascismo que se abate, entristecendo as pessoas, deixando as pessoas cabisbaixas, com o retorno da fome, da miséria, do desemprego, com a insegurança, insegurança física, insegurança psicológica, insegurança alimentar, com todas as pessoas que são perseguidas pela diversidade, sejam negras, negros, sejam os povos tradicionais, sejam as mulheres, as crianças, a juventude, especialmente a juventude negra, para que a gente possa construir um país que tenha de volta esperança, dignidade, força, soberania. Quem pode fazer isso é o nosso companheiro presidente Lula, que já mostrou que pode fazer uma política inclusiva, que pode transformar o orçamento num orçamento onde os pobres, os negros e negras, o pessoal da quebrada, da periferia, cabe lá dentro, bem como pode abrir esse orçamento para que as pessoas possam opinar qual é o modelo de desenvolvimento que nos levará à dignidade. Então, essa é uma prioridade que o Partido dos Trabalhadores tem e que veio o senador Contarato construir conosco essa vitória necessária, não para o Partido dos Trabalhadores, mas para a maioria do povo desse país, para voltar a ter esperança,
para os olhos voltarem a brilhar, para acreditar de novo na vida. E nós precisamos fazer um profundo debate sobre o que é a democracia, o desenvolvimento aqui no Estado do Espírito Santo, com igualdade de oportunidades em todas as regiões, em todas as classes, em todos os gêneros. Nós precisamos de gente que tenha coragem de mostrar que nós podemos fazer um Espírito Santo com diferenças. E é por isso que, com muita honra, eu aqui concluo dizendo que o Fabiano Contarato foi escolhido por unanimidade do nosso partido. Não é uma unanimidade só da direção partidária, porque o partido é maior do que a sua direção. Contarato, onde a gente vai, as pessoas querem saber se você será ou não o nosso candidato. Nós esperamos fechar uma grande frente em torno da candidatura do presidente Lula, mas nós queremos discutir o Espírito Santo e você, de maneira nobre, coloca o seu nome como pré-candidato, que enche o nosso coração de esperança, de alegria e de muita vontade de sair às ruas para começar a conversar, não só com os filiados do PT, mas com a nossa base social, com os movimentos populares e sociais, com os eleitores do PT, um programa capaz de transformar o Espírito Santo num lugar muito melhor, com muito mais dignidade, com muito mais democracia, com muito mais despreendimento, onde caibam os pequenos, onde caibam aqueles que estão fora das oportunidades. Então, abrimos hoje uma nova etapa da nossa história com o lançamento da sua pré-candidatura. Todos nós estamos de mangas arregaçadas, coração pulsando de alegria para fazer esse trabalho da pré-campanha. Muito obrigado a todas, todos e todes que nos acompanham. Obrigada, companheira Irine. Passo agora a palavra para o companheiro Helder, nesse momento também, para fazer a sua fala de saudação. Quero saudar, primeiramente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Importante a participação de quem não está aqui presencialmente. Saudar a nossa presidenta, Jaqueline Rocha, e ao saudá-la, saudar todos os membros da direção estadual, que inclusive muitos estão aqui presentes. Saudar o nosso senador, que hoje, oficialmente, se torna nosso pré-candidato ao governo do Estado. Eu tenho acompanhado de perto o mandato, porque a gente se encontra não só em Brasília, mas nos voos, indo e voltando, e nós temos conversado muito, e é uma alegria tê-lo no Partido dos Trabalhadores e tê-lo como nosso pré-candidato ao governo do Estado. Saudar a deputada Irine, que também é do diretório e da executiva estadual, nossa deputada estadual. Saudar o Nunes, membro do Diretório Nacional, a Penha Lopes, também do Diretório Nacional, e saúdo também aqui, né, a Carla Coser, nossa vereadora de Vitória aqui presente, né, saúdo também a Clemilde, né, representando aqui o movimento sindical, e saúdo a Célia, né, que também caminhou conosco em Cariacica e já foi nossa candidata ao Senado. Hoje nós estamos lançando a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato. Recentemente, nós participamos do ato de sua filiação ao partido. Mas nós não vamos apresentar apenas o nome daquele que hoje é o melhor senador do Espírito Santo e um dos melhores do Brasil. Nós vamos lançar a pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores, que além de ter um nome de expressão estadual, de expressão nacional, nós também vamos apresentar em breve um projeto para o Espírito Santo. O nome é muito importante, mas nós queremos debater o Espírito Santo, discutir a educação, a saúde, a agricultura, discutir o desenvolvimento econômico regional. Precisamos regionalizar o desenvolvimento, o apoio
à micro e pequena empresa, aos pequenos empreendedores, nós vamos fazer um debate, vamos conversar, como disse aqui nossa presidente, vamos conversar com o povo capixaba para apresentar um projeto. E é importante a gente reafirmar o que já foi dito aqui, pela Jaqueline, pela Irine. Esse projeto não é um projeto solo, ele não é um projeto desvinculado de um projeto de nação. Nós estamos inseridos num contexto em que a nossa principal tarefa em 2022 será derrotar Bolsonaro, seu governo autoritário e o fascismo no Brasil. É nesse contexto que nós estamos discutindo uma aliança nacional, que hoje pode envolver vários partidos, a possibilidade de nós termos 6 ou 7 partidos apoiando o ex-presidente Lula no primeiro turno, e o esforço que nós estamos fazendo para, em cada estado, nós debatermos a construção deste palanque, deste movimento da pré-candidatura do Lula à presidência da República, porque, volto a dizer, tudo é muito importante no momento para reverter o caos econômico, social, sanitário e ambiental. O caos em que se encontra o nosso país. É bom lembrar que em 2016 nós éramos a 6ª economia do mundo, hoje nós somos a 14ª economia do mundo, sem contar com os problemas sociais e econômicos que se avolumaram. Mas nós temos a missão de derrotar esse projeto, porque isso vai ter repercussão nos estados e municípios do nosso país, e em especial vai ter repercussão para a vida das pessoas. Então a gente percebe que há, senador Contarato, há um caminho e um ambiente para nós dialogarmos com o povo capixaba e com o povo brasileiro sobre o que significam as eleições de 2022. Estou muito confiante, muito animado. A sua pré-candidatura e a sua filiação nos animam ainda mais, porque, como eu disse, nós não filiamos um senador qualquer. Quem está ao nosso lado tem demonstrado com atitudes o que significa ser um representante verdadeiro da maioria da população sofrida, excluída e marginalizada do nosso país. Então nós vamos, com muita responsabilidade, discutir prioritariamente as alianças nacionais em torno de um projeto de nação liderado pelo ex-presidente Lula, e vamos buscar, em conversa e diálogo com os nossos aliados, aqui do Espírito Santo, construir uma alternativa que possa, novamente, encher os olhos dos capixabas de brilho e possa encher o nosso coração de esperança para que a gente avance ainda mais na perspectiva de um Estado que ofereça oportunidades, desenvolvimento regional, qualidade de vida para a sua população, dessa terra, como disse o Lula, podem falar o que quiser, né? Muqueca é capixaba, o resto é peixada, né? Até o presidente já se rendeu à nossa muqueca. Então, eu quero encerrar aqui, dizer que todos nós estamos muito felizes, mas é importante, Irine, eu reafirmar uma coisa que você disse. Essa decisão não é uma direção da cúpula do PT. Essa decisão é uma decisão unânime da direção estadual, das direções municipais, e se tivesse um voto da militância capixaba, nós teríamos o voto unânime da militância capixaba, não só do PT, mas também dos movimentos sociais autênticos, porque nós sabemos o que representa o movimento que nós estamos fazendo neste momento aqui no Espírito Santo. Vamos ouvir, vamos dialogar, vamos com humildade. Nós não temos arrogância, não queremos impor o nosso projeto, queremos construir isso, né, em sintonia com o projeto nacional, e eu tenho certeza que o povo capixaba e o povo brasileiro vão dar uma resposta ao fascismo nas urnas em outubro, elegendo Lula, elegendo governadores em todo o Brasil, aumentando nossas bancadas nas assembleias legislativas e aumentando a nossa bancada no Congresso Nacional. Contarato, vamos juntos. Jaqueline, Irine, todos nós aqui, vamos juntos e vamos mostrar a força
do Partido dos Trabalhadores, em aliança com seus principais parceiros, mas em especial, em parceria e em aliança com o povo capixaba, com o povo do campo e com o povo da cidade. Vamos juntos. Contarato, nosso pré-candidato a governador. Obrigada, Helder, aqui sua saudação, uma fala muito importante, porque antes, Contarato, de passar a palavra para você, nós já viemos conversando sobre esse processo de filiação seu ao PT há pelo menos há mais de um ano. A gente ouve muito do mercado político a estranheza, muitas vezes, de uma pré-candidatura do PT. E nós lançamos candidatura em 2014, lançamos candidatura própria em 2018, né? Eu, governadora, Célia, senadora. E agora, nesse ano de 2022, nós acumulamos energia e força também para poder recuperar a esperança de mentes e corações. Foi com muita luta, né, que a pauta do Lula Livre, os comitês Lula Livre, inclusive, que eu saúdo, que devem estar assistindo a gente nesse momento, né, sintam-se aqui representados por essa militância, pela direção do PT também, e o agradecimento que todos e todas tiveram na resistência sobre aqueles mais de 580 dias que o presidente Lula se manteve em cárcere, por um julgamento ilegal e por uma prisão ilegal. E nós sabemos que hoje, que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, mas que principalmente é que nós, a todo momento, não deixamos de debater a verdade. Não deixamos de acreditar em nenhum momento na força desse partido, na força da militância. Então, mais uma vez, a gente vem com muito comprometimento. O PT, você já está mais do que acolhido, então agora você é um dos nossos, né? Já demos boas-vindas várias e várias vezes. E agora, nesse momento de ser um dos nossos, é interessante também afirmar que o próprio Contarato, ele já pontuava nas pesquisas antes de estar dentro do PT. Mas que hoje é um novo momento, porque quando se soma a militância do PT, que tem garra, que debate, que convence as pessoas de um projeto verdadeiro, é uma força imensurável. Então, a todas as pessoas que acreditam que a nossa estrela vai brilhar outra vez, nós devemos honrar o legado dos governos Lula e Dilma aqui no Espírito Santo. Então, o movimento que a gente faz hoje, apresentando aqui a sua pré-candidatura, não é porque nós, por exemplo, estamos fazendo um movimento do nada. Ao contrário, o PT transformou a vida de muita gente aqui, de muita gente em solo capixaba. Foram muitas famílias impactadas, foram muitas famílias que tiveram oportunidade nesse governo democrático e popular. E é por isso que é tão importante afirmar que, nesse momento, Contarato, você, como nosso pré-candidato a governador, terá um grande desafio, mas também uma grande alegria de conhecer de perto o calor da militância petista, de conhecer de perto o calor, o abraço e o acolhimento, porque a nossa luta é diária, mas nós sabemos que quando a gente se encontra no meio do povo, a gente consegue ali, dia a dia, fazer pequenas revoluções. Então, nesse momento, te convido a fazer aqui o seu pronunciamento como nosso pré-candidato a governador do Estado do Espírito Santo, pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero agradecer a acolhida, sempre muito carinhosa e calorosa, e que faço aqui na pessoa da presidenta Jaqueline. Quero também cumprimentar minha querida companheira Irine, o meu querido deputado federal, amigo, colega, guerreiro, Helder, a minha vereadora Carla, que eu tenho um apreço, admiração, e que você dignifique muito a Câmara Municipal. Muito obrigado. Queria também cumprimentar o nosso querido Nunes, a nossa companheira Penha Lopes, a Cremilde do sindicato. Faço questão de nominar essas pessoas
quando eu vejo aqui a professora Célia, uma pessoa que muito dignifica o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu me sinto honrado em fazer parte desse partido. Quero também fazer uma saudação muito especial à juventude do PT. Essa juventude que faz meus olhos brilhar. Essa juventude, para mim, foi preponderante. Vocês me perdoem, meus colegas parlamentares. Mas foi preponderante na minha decisão em ingressar no Partido dos Trabalhadores. Porque toda vez que eu caminho com vocês, que eu olho para vocês, que eu vejo brilho no olhar, que eu vejo o coração pulsando, aquele sorriso largo, acreditando, lutando, se expondo, tendo lado, tendo coragem, eu não poderia jamais me furtar a fazer, a entrar com coragem e determinação, porque não é fácil você entrar, fazer uma escolha num partido que, infelizmente, foi criminalizado no Estado de Direito. Nós não podemos cair nesse equívoco. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Existe um instituto que é muito forte, chamado responsabilidade penal objetiva. O que é isso? Você responsabiliza todo mundo pelo erro ou pela falha de uma pessoa. Isso é responsabilidade penal objetiva. Nós não podemos fazer isso com nenhum partido. Seja ele o PT, seja ele o PP, seja ele qualquer que seja o partido. Nós temos que entender que dentro da democracia, os partidos políticos é que fazem fortalecer esse terreno, que é um terreno fértil para você semear e colher direitos. Eu quero também falar para vocês que em nenhum momento a minha entrada ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras se deu impondo como questão sine qua non a nossa candidatura ao partido. Muito pelo contrário. Porque se eu fosse buscar isso de forma imediatista, eu teria feito isso em qualquer outro. Me perdoe, mas eu estou sendo transparente com vocês. A minha entrada ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é porque eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores é aquele que olha para os pobres, para os pretos, para as mulheres, para os índios, para os quilombolas, para as pessoas com deficiência, para as pessoas em situação de rua. É esse o partido que eu me identifico. Já existem muitos parlamentares que defendem banqueiros e grandes empresários. Eu quero defender a população que mais precisa. E para isso que eu estou no Partido dos Trabalhadores. Durante 27 anos eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente, apenas com rigor da lei, contra pobres, pretos e semi-analfabetos. Passou da hora daqueles crimes que maior prejuízo quem ocasiona são crimes praticados por políticos. Crimes de colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, concussão, peculato, contrabando, descaminho, corrupção ativa, corrupção passiva. Passou da hora da gente dar uma faxina moral nessa desigualdade existente no Brasil. Porque, infelizmente, falar que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, está longe de ser realidade. No Brasil, uns são mais iguais que outros. No Brasil ainda se julga a pessoa pela cor da pele. No Brasil ainda se julga a pessoa pela orientação sexual. No Brasil ainda se julga a pessoa pelo poder econômico. Eu não quero. Eu quero ter minha consciência tranquila. Todos os dias eu acordo perguntando o que eu posso fazer para diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Por que até hoje não foi instituído imposto sobre grandes fortunas, como manda o artigo 196 da Constituição Federal, que está lá deitado eternamente em berço esplêndido? Porque se fosse feito isso, meu querido Helder, se fosse feito isso, nós íamos atingir 0,096% da população brasileira. 0,096% apenas. E que ia dar uma receita corrente líquida para a União, estados e municípios, para implementar as medidas socioeconômicas que precisam, para gerar emprego e renda, para dar oportunidade do primeiro emprego para o jovem, para dar uma saúde pública de qualidade, para dar educação pública de qualidade, para reduzir a carga tributária. Infelizmente, nós ainda estamos longe de construirmos ou de presenciarmos esse Brasil justo, fraterno, igualitário, inclusivo e plural. Porque ainda nosso Congresso, infelizmente, não representa o povo, representa camadas.
Eu viro e mexo e falo. Mais uma vez estamos nós aqui no Senado, na grande maioria, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Eu queria que tivesse maior representatividade das mulheres, maior representatividade dos negros, maior representatividade dos índios, dos quilombolas, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência. Aí sim, nós teríamos um Estado em que eu teria orgulho de dizer que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu quero também falar para vocês que o Estado não pode agir com dois tempos. Um tempo rápido para atender banqueiros e empresários, e um tempo lento para atender os humildes. Porque o principal destinatário do Estado, seja ele o Estado do Espírito Santo, seja o Estado brasileiro, é a população, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, que clama por uma educação pública de qualidade. Como que eu vou falar isso para a população se na educação pública básica do Brasil, 83% delas não tem laboratório de ciência? Como que eu vou falar que a corrida é igualitária, sendo que a educação básica do Brasil, 73% não tem acessibilidade? Não tem biblioteca, não tem quadra poliesportiva. Como que eu vou falar em educação pública de qualidade, se aqui no Estado do Espírito Santo tem professor para trabalhar 40 horas, 20 horas semanais, ganha um salário mínimo? Como que eu vou falar em educação pública de qualidade? Como que eu vou falar em segurança pública? A Constituição é clara, no artigo 144, segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Os policiais em condições subhumanas, não prestando aquele serviço de qualidade para garantir e para coibir toda e qualquer prática de crime. É preciso fazer uma faxina em todos os aspectos. E isso nós temos que fazer, nós temos que fortalecer. Eu estou aqui como um soldado do Partido dos Trabalhadores, se essa for a decisão. E aqui eu quero agradecer a confiança do diretório executivo, dos movimentos sociais, dos sindicatos, enfim, de todos vocês que, direta ou indiretamente, acreditam nesse projeto. Porque esse projeto é de todos nós. Esse é um projeto que tem como principal objetivo preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana. Mas a vida humana em sua plenitude. Esse é um projeto que busca fortalecer ainda mais a democracia, que busca sempre difundir a sustentabilidade, porque é perfeitamente possível caminhar sustentabilidade gerando emprego e renda. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, eu sei do que eu estou falando. Esse governo acabou com a Secretaria de Mudança Climática, acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, acabou com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza a ONG, reduz a participação da sociedade civil. Em plena pandemia, cortou 22% do orçamento da saúde. Em plena pandemia, cortou do orçamento da educação, da ciência e tecnologia. É um governo que não sabe viver numa democracia porque ataca a imprensa, ataca a OAB, participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo, o Congresso Nacional. Esse governo não sabe viver numa democracia. Ele nega a ditadura e ovaciona torturador. Eu não tenho dúvida de que nós temos que ter como Bíblia, na cabeceira de nossa cama, a Constituição da República Federativa do Brasil, porque é ela que é a espinha dorsal do verdadeiro Estado Democrático de Direito. E é para construir esse projeto de um Espírito Santo melhor. Eu acho que esse projeto nós temos que começar a apresentar o Espírito Santo ao Espírito Santo, com suas diferenças, com suas peculiaridades, trazendo o jovem para a discussão. É preciso colocar não só o pobre no orçamento, mas ele tem que participar das decisões. Ele tem que ter vez e voz. Porque só quem está lá nas comunidades sabe do que nós estamos falando. Só quem passa e sempre utilizou a educação pública sabe o que é valorizar um professor. Só quem está lá na ponta sofrendo, infelizmente, sendo criminalizada pelo simples fato de ser pobre, porque o Estado criminaliza a pobreza. Eu volto a falar, o Estado criminaliza a pobreza, o Estado criminaliza a cor da pele. E nós temos que dar um basta nisso. Então, por acreditar nesse projeto, claro, sempre, por isso que o que me fascina estar no Partido dos Trabalhadores é isso,
É essa mola propulsora. Quando eu vejo, sempre vi o Helder com um brilhantismo, seja ele lá demonstrando ser um brilhante gestor à frente da prefeitura, na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa, deu a sua demonstração no âmbito estadual, na Câmara Federal. Quando eu vejo minha querida Irine, 3 mandatos como deputada federal, já foi ministra da presidente Dilma, a Jaqueline, uma aguerrida. Quando eu vejo todos vocês, eu falo, meu Deus, como não se seduzir? Mas isso, o Partido dos Trabalhadores sempre estará e fará parte da minha vida. Sempre. Porque sempre quem usou isso, quem usou o Sistema Único de Saúde, quem usou a educação pública de qualidade, não, por favor, eu faço esse apelo, nós temos que deixar de lado. E aí eu quero tirar uma coisa, eu sou cristão, sou católico, com muito orgulho, mas eu costumo falar que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Um dos piores pecados para mim no ser humano é a vaidade. E uma das melhores virtudes, a humildade. Tenhamos humildade, tenhamos a hombridade, tenhamos a dignidade de fazer uma autoanálise da nossa vida, de construir esse projeto de governo, de apresentar esse projeto de governo à militância e todos os segmentos, construindo esse projeto junto e mostrando que é possível, sim, o Espírito Santo ter uma candidatura progressista, mas com P maiúsculo. Progressista que coloque a população, o povo no centro da discussão. É esse o partido que eu amo. É esse o partido que eu me identifico. E é por isso que eu estou aqui e faço questão de sempre me colocar à disposição. Volto a falar. Essa é a construção que nós estamos fazendo. Mas a nossa prioridade, eu não tenho dúvida, é eleger o presidente Lula como presidente do nosso país esse ano. E nós vamos, sim, lutar para aumentar a bancada federal, a bancada estadual. Nós podemos lançar candidatos ao Senado. Eu quero que vocês tenham em mim um companheiro que está ombreado, sem vaidade, despido de qualquer vaidade, mas na ânsia e na sede de percorrer as ruas, percorrer as feiras, percorrer os municípios do Espírito Santo, apresentando os candidatos, me apresentando o nosso governo de um Espírito Santo muito melhor, um Espírito Santo mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Contem sempre comigo na defesa intransigente da democracia. Contem sempre comigo na defesa intransigente da ciência, porque nós estamos num momento tão delicado. Aliás, 2 momentos delicados. Nós temos uma crise sanitária que está sendo violado o principal bem jurídico. 645 mil mortos. E eu falo que, com todo o respeito, além dos crimes praticados por esse presidente, ele tem uma personalidade cruel. Porque eu nunca vi esse presidente percorrendo os hospitais, se solidarizando com as vítimas. Eu nunca vi esse presidente falando, olha, acreditem na ciência, vacinem-se. Olha, use o distanciamento social, usem máscara, acreditem na ciência, usem álcool e gel. Mas não, promove motociata, difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, nega a ciência. Negou oxigênio para os nossos irmãos em Manaus que morreram por falta de oxigênio, por asfixia. Então, e nós temos esse presidente também que não sabe viver numa democracia, como eu falei, quando ele ataca as instituições. São 2 problemas que eu tenho fé em Deus, que nós vamos ter a serenidade, o equilíbrio emocional de mudar essa triste página da nossa história. E é necessário que a população capixaba entenda que esse bom debate, ele é saudável para a democracia. Nós, dos partidos dos trabalhadores e das trabalhadoras, vamos apresentar, vamos construir a várias mãos esse projeto de governo, apresentando ele para a militância, para os segmentos sociais, para as universidades, para as faculdades, para a comunidade, para as comunidades de base, para toda a população. Porque chegou a hora da gente ver essa estrela brilhar novamente, como sempre brilhou e vai continuar brilhando. Contem comigo sempre. Mais uma vez, eu estou aqui como um bom soldado do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigado.
Quero agradecer a todos e todas que acompanharam essa transmissão aqui pela página do PT Espírito Santo. Dizer que a gente vai construir uma grande caravana pelo nosso estado, criando os nossos comitês populares de luta e que, sem dúvida alguma, quem defende você é o PT. Nós temos projeto para o Espírito Santo e para o Brasil. Obrigada.